Desde que atingiu seu topo histórico na casa dos 22,66, aqui próximo do final de outubro de 2022, o Banco ABC ele tem apresentado uma considerável queda na sua cotação, já expressando uma queda de 23% em relação à cotação atual. E isso nos faz questionar se esse banco ele está de fato descontado e se vale a pena investir com o objetivo de estar montando uma carteira previdenciária de longuíssimo prazo. Então, começando fazendo a apresentação do banco, é um banco árabe, controlado pelo Arab Bank Corporation. Tinha uma certa participação da Globo. O grupo Roberto Marinho era um dos controladores do banco, mas que a partir de 1997 tem as suas ações adquiridas pelo Arab Bank Corporation e pelos diretores, e ocorre uma mudança no nome, passando a ser o Banco ABC como a gente conhece hoje, Banco ABC Brasil S.A. E aqui em 2007 ele realiza seu IPO abrindo mercado, mas não por questões de problemas financeiros, mas por conta de estar lidando com clientes muito robustos, o que se caracteriza como uma característica do Banco ABC, que oferece seus serviços a médias e grandes empresas, ou seja, empresas com capital médio de 30 milhões até 4 bilhões de reais. Então foi uma estratégia de estar adquirindo capital e criando uma certa robustez para estar lidando nesse segmento. Aqui em 2021, ela dá uma expandida na sua carteira de serviços ofertados, passando a operar como corretora de seguros também. Em relação aos seus clientes, há uma certa segmentação. A gente tem três categorias. A gente tem o C&IB, que são clientes, são empresas com faturamento anual acima de 4 bilhões. A gente tem o Corporate, que são empresas com faturamento de 300 milhões até 4 bilhões. E esse novo segmento, que começa aqui a partir de 2019, que é o Middle, que são empresas menores de 30 a 300 bilhões. Na carteira de crédito expandida, a gente vê o CARG, que é uma taxa de crescimento anual da empresa, além de uma maior participação de outros segmentos de clientes na sua carteira de crédito, fazendo assim uma certa diluição dos riscos que o banco está exposto. Aqui na expansão setorial, a gente vê a carteira de crédito do Banco ABC e onde ele acaba investindo indiretamente através dos seus clientes, e a gente vê que há uma certa expansão com partes no setor do agronegócio, no setor de energia, no comércio, transportes e logística, financeiro, e essa segmentação, essa diversificação acaba promovendo uma diluição de riscos a qual o banco ele está exposto e trazendo uma certa segurança aos acionistas. Então a gente pode dar uma olhada aqui no release do quarto trimestre de 2022, que ele trouxe um lucro excepcional de 800,2 milhões, o que representa um crescimento de quase 40% em relação ao mesmo período de 2021. Isso aqui é resultado da sua atuação na parte de corretagem de seguros, o que trouxe uma rentabilidade excelente ao lucro do banco. E recentemente saiu o release do primeiro trimestre de 2023, onde ele trouxe um crescimento no seu lucro de 3,7% em relação ao mesmo período de 2022, mais uma leve queda de 3,7%, mas que é justificável pelo próprio banco, que isso se deu por conta de uma diminuição na sua margem com o mercado e nas receitas com serviços, mas que foi levemente compensado com uma menor despesa do pessoal e despesas administrativas. Lembrando também que não é interessante fazer essa comparação de trimestres que não sejam equivalentes, porque entra naquela questão da sazonalidade. Se a gente for levar em consideração que no quarto trimestre é um período mais festivo, é um período de fim de ano, então há uma maior movimentação de receita, diferentemente do primeiro trimestre, onde há uma certa recessão, mas que é corrigida nos próximos trimestres. Então não é algo que deve ser levado como um fator decisivo ou ser interpretado como um risco.
Isso aqui é super normal. A gente vê também um crescimento na sua margem com clientes, o que representa o 15º trimestre consecutivo de expansão na margem com clientes. Quanto às operações com atrasos acima de 90 dias, que são os casos de inadimplência, a gente vê que ele representa um percentual muito baixo, de 0,6, quase próximo de zero. Isso mostra uma certa eficiência da parte administrativa no controle dos atrasos, né, do pagamento de parcelas vencidas e vincendas, que são parcelas que estão a vencer. E além disso, de ser extremamente baixo, a gente tem também esse índice de cobertura, que é o saldo PDD, que é um valor que o banco destina para cobrir possíveis calotes, que são esses casos de inadimplência. A gente vê que ele apresenta uma certa robustez, o que, ao meu ver, traz uma segurança, uma margem de segurança excelente. Quanto a seu índice de Basileia, o banco ele encerrou o trimestre aqui na casa dos 14,8, sendo que o índice mínimo estabelecido pelo Banco Central é de 11%, então é um índice de Basileia excelente, sendo que o índice de Basileia ele demonstra quanto o banco tem de patrimônio em relação ao seu volume de empréstimos. Isso significaria dizer que para cada R$ 100 emprestado, o banco ele possui 14,80. Agora, fazendo análise fundamentalista do banco, ele está cotado na casa dos 17,24, já apresentando a valorização de 10,76% no período de 12 meses, mas que ainda significa uma valorização baixa se comparado àquele período do seu topo histórico. O seu PL está na casa dos 4,7, o que significa dizer que para cada R$ 1 de lucro da empresa, o acionista vai estar pagando 4,70, ou de que levaria cerca de aproximadamente 5 anos para que o lucro da empresa ele consiga reaver o capital investido. Eu tenho por base para o PL o valor 10, então esse PL de 4,7 está muito descontado, além de que o seu PVP mostra que a empresa está 26% descontada em relação ao seu valor patrimonial. Quanto à remuneração dos acionistas, o banco ele paga um payout mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, mas ele pode fazer também pagamentos de dividendos além do pagamento mínimo obrigatório, fazendo esse payout ficar entre 30% a 38%, que é um payout excelente. A gente pode fazer a comparação com o payout do Banco do Brasil, que é de 40%. O seu dividend yield fica acima do mínimo estabelecido pelos parâmetros de Basel. Esse dividendo de 6,29 ele não está atualizado. Recentemente saiu o release do primeiro trimestre de 2023. Houve também uma leve alta na cotação nas últimas semanas, o que fez esse dividendo dar uma amortizada. Além de considerar o fato de que no ano de 2023 a empresa só fez um pagamento, aqui no dia 13/1, então é esperado mais um pagamento. Se a gente for olhar o histórico de pagamentos, principalmente de 2021 e 2022, vai ter um certo estranhamento. A gente vê essa periodicidade de pagamentos ocorrendo trimestralmente. Mas recentemente o banco trouxe esse comunicado ao mercado informando a mudança na periodicidade da distribuição dos JCPs, que é a forma em que ele traz essa remuneração aos acionistas. Ele informa que os pagamentos eles vão voltar a ocorrer de forma semestral, como era acontecido até o ano de 2020. Podemos esperar, então, mais um pagamento que deve estar acontecendo aqui em junho ou em julho, mas provavelmente a data de anúncio vai ser aqui em junho. E se a gente olhar o valor que já foi pago aos acionistas de 37 centavos, essa remuneração ela vai ser bem satisfatória. A gente pode levar em consideração, então, esse histórico de dividendos e a crescente no valor remunerado por ação. O do último ano foi de 1,40 e o esperado, as minhas expectativas é de que seja acima de 1,45. Interessante essa levar em consideração é quando a gente analisa esse quadrozinho aqui, apresentando o seu lucro versus a sua cotação.
O lucro está sendo representado por essa linhazinha verde e a cotação por essa marrom. E o que a gente consegue ver aqui é que o seu lucro ele está acima do valor atual da sua cotação, indicando que ele está sim descontado. Ao meu ver, o banco ele é consistente, tem apresentado um crescimento bem alavancado, além de estável, e retornos lucrativos aos seus acionistas, semestre após semestre, além de mostrar ter uma ótima gestão e um portfólio bem diversificado, assim proporcionando uma mitigação estratégica dos riscos. Além de, no momento atual, estar bem descontado frente à possibilidade de rentabilidade futura.